Eu tenho percebido que vários colegas advogados têm deixado dinheiro na mesa, não têm lucrado na área previdenciária por diferentes motivos. Não conseguem prospectar clientes, não conseguem analisar o direito, às vezes estão atendendo os clientes e os clientes desistem do atendimento, até fazem a prospecção, atraem possíveis clientes e não conseguem continuar o atendimento, são frustrados com relação às demandas, né? Não tem sucesso nas demandas. E eu comecei a perceber algo em interação com esses colegas, porque na minha rede social, lá no Instagram, eles fazem comentários das frustrações. E eu comecei a perceber, interagindo com os colegas, que existe um problema ali de raciocínio lógico sobre as 8 etapas sequenciais necessárias, né? Entender essas 8 etapas para gerar lucro na advocacia previdenciária. E é exatamente o que eu falarei para você neste vídeo. Eu ensinarei essas 8 etapas. Você compreendendo isso será um divisor de águas na sua advocacia. E como bônus, no final do vídeo, eu trarei definitivamente a melhor forma para você aprender a lucrar na advocacia previdenciária. E é um método que não existe nada igual, sequer parecido no país. Nada. E é excelente, tem transformado a advocacia de colegas. Então acompanhe aqui o meu raciocínio e será aqui um conteúdo bem didático. Eu vou compartilhar minha tela com você para ser algo, um raciocínio lógico dessas 8 etapas ser bem didático. Então aqui compartilhando a tela, raciocine comigo. Primeiro, quando você prospecta, é bom ter em mente que você não prospecta clientes. Você prospecta uma expectativa de clientes, são possíveis clientes. E por que é relevante ter isso em mente? Porque você está num país que primeiro se desconfia para depois confiar. O nível de confiança é baixíssimo, isso é medido entre os países, e o nosso nível de confiança realmente é baixo. E isso influencia muito na prática. Por quê? Você está atraindo, e daí tem a diferença, você está atraindo pessoas, despertando interesse em pessoas, mostrando que você tem algo interessante, né, para essas pessoas e quer atraí-las para falar com você, para você vender os serviços na advocacia, né, para conceder um benefício, para revisar um benefício, e essas pessoas não lhe conhecem. Isso é diferente no mundo real e no mundo digital, né? A desconfiança é muito maior no plano do digital, que é mais, eu não estou vendo a pessoa, eu não estou no escritório de advocacia, eu não estou vendo a pessoa, né, o advogado, a advogada vestida, né? Então isso, existe uma diferença. Quando eu tenho consciência disso, eu dou muita relevância para o primeiro contato com esses possíveis clientes. Por que que eu tenho que analisar essa segunda etapa, né? A primeira etapa, claro, eu preciso de clientes, eu prospecto possíveis clientes. Numa segunda etapa, eu tenho que dar muita atenção para o primeiro contato, porque eu não posso, e daí vem o detalhe, aonde às vezes muitos não conseguem fechar contratos, dar encaminhamento no atendimento. Eu não posso chegar num atendimento e já pedir senha do meu INSS, que é necessário para avaliar o direito, né? Não posso pedir documentos. Eu tenho que ter um primeiro contato e lembre de uma coisa, isso é muito importante. Nós temos uma única chance na vida de causar uma boa primeira impressão. Basta você pensar na sua vida, como você consome. Se você tiver uma experiência ruim num comércio, num restaurante, em qualquer local, muito provavelmente você não voltará. Você não será um consumidor novamente. E é igual na área previdenciária. E com um agravante. Como o nível de confiança é muito baixo, eu preciso desarmar essas pessoas. Elas têm que sentir um mínimo de confiança em mim para daí sim eu pedir informações, dados, senha do meu INSS, e isso tem até uma sequência lógica para fazer isso. E claro, eu preciso disso tudo
Para fazer o quê? Para poder analisar a chance da demanda. Aí que é um detalhe. Essa análise jurídica, muitas vezes, nós aprendemos, quando aprendemos, na graduação, na pós-graduação, em cursos, enfim, é o que mais nós ouvimos falar, da lei, da jurisprudência e da doutrina. Mas é só isso? Só isso que precisa? É o suficiente? Não. Eu preciso saber o que perguntar. Eu preciso analisar os documentos. Eu preciso saber que os fatos ocorridos são muito relevantes para, muitas vezes, conseguir um benefício previdenciário. E eu preciso conhecer esses fatos para fazer as perguntas corretas. Então, quando eu passo do primeiro contato, tenho acesso aos documentos, ao mínimo necessário, eu vou avaliar a chance da demanda. E por que eu falo em chance da demanda? Porque a advocacia previdenciária lucrativa, em regra, 95%, se existir esse percentual, nós cobramos só se tivermos êxito. Se você for para a advocacia previdenciária com uma expectativa de sempre cobrar antecipado, pode ter certeza, vai ser um fracasso a sua advocacia. Eu afirmo isso categoricamente, eu advogo desde 2006. Eu sei o que eu estou falando. A advocacia previdenciária lucrativa é aquela em que a maioria das demandas são de risco, né? Eu tiro um percentual do proveito econômico do cliente e recebo os meus honorários ou cobro um valor cheio, fixo, quando o cliente tem condição de me pagar recebendo o benefício. Então, se é de risco, eu estou correndo risco junto com o cliente. Então, eu tenho que avaliar esse risco para não propor demandas temerárias, não buscar benefício na via administrativa de forma temerária. Então, eu preciso fazer essa análise de uma forma muito ponderada. Então, por exemplo, benefício muito lucrativo na área previdenciária. Auxílio acidente, muito lucrativo. BPC, lucrativo. Tem uma forma de implementar uma logística lucrativa na advocacia previdenciária com benefício por incapacidade, bem lucrativo. Joia. Tem requisitos, tem súmulas, tem entendimentos, tem as perguntas. Quando eu faço essa avaliação e vejo, não, aqui tem chance de ganhar este benefício, mas onde eu tenho que tentar ganhar, por exemplo, o cliente chega com um benefício de prestação continuada indeferido no seu escritório. O que você vai avaliar? O INSS indeferiu, mas será que eu tenho chance de salvar este processo e ganhar na via judicial, ou eu tenho que recomeçar esse processo na via administrativa? Dependendo do que você analisa, mentalmente vem a próxima etapa. Você precisa precificar os seus honorários, mas é precificar mentalmente conforme a situação, porque nessa etapa aqui é uma etapa crucial, que é a etapa de venda do serviço. Então, por exemplo, se eu vejo que é um processo indeferido no INSS, mas eu terei que pedir novamente no INSS. Não tem como eu ir para a justiça. É um preço os honorários, é uma forma de precificar, que nem sempre é interessante por percentual nesse caso. É mais interessante por número de benefícios. Agora, se for na via judicial, com parcelas retroativas, daí pode ser um percentual que satisfaça os meus honorários. Isso é muito importante, porque quando eu precifico mentalmente nessa etapa, eu já parto para oferecer o serviço. Daí é uma atividade de venda. E nós não somos preparados para vender. Nós não somos preparados nisso na graduação, em pós-graduação. E nós precisamos saber vender. Porque imagine comigo, por que uma pessoa que pode pedir um benefício assistencial ou até um benefício previdenciário no INSS, pode pedir sozinha, pode pedir pelo um órgão do governo, pode ter uma representação por um amigo, ir lá e pedir, ou na defensoria pública também, pode pedir pela defensoria. Por que ela vai lhe contratar e pagar? Qual é o motivo? E vale mais a pena? Eu afirmo, vale muito mais a pena contratar, contratar o advogado, a advogada particular especializada, do que
ir em outro local ou pedir sozinha. Só que tem meios de mostrar isso para oferecer o serviço. Esse é um momento de muita dedicação, em que eu sei o quanto eu quero cobrar, porque eu já sei que aquele valor paga o meu serviço, é justo, e eu sei oferecer o serviço. Eu sei agregar valor para vender o serviço. Oferecido o serviço, a cliente dá o ok, nós partimos para a quarta etapa, que é a formalização da contratação. Assinatura de contrato, procuração, declaração de suficiência, se for buscar na justiça o benefício, e eventualmente outro documento. Essa fase aqui, ela é mais fácil na advocacia real, no presencial, no modo presencial. No digital, merece uma atenção maior. Por quê? Tem muitos colegas que chegam nesse momento crucial da assinatura e são bloqueados no WhatsApp, não continua a conversa, desistem, não dão mais retorno e eles não entendem o que acontece. E pode acontecer muita coisa aqui para a pessoa não assinar, desde desconfiança, medo de assinar, até uma incapacidade de compreensão de como operacionalizar isso. E tem formas de ajudar as pessoas, que na maioria das vezes são humildes e têm pouco conhecimento, para fazer isso e até prospectar novos clientes com essa metodologia. Então, a formalização da contratação, especialmente no âmbito da advocacia digital, merece uma atenção especial. Formalizado o contrato, você tem, agora sim, um cliente, uma cliente. Perceba que nós passamos por todas essas etapas que precisam, essas 4 etapas aqui, têm que estar muito bem definidas na sua cabeça. Quando você vai atender, não, agora eu estou nessa etapa, eu preciso me concentrar nisso. Eu sei que eu estou prospectando possíveis clientes, agora o primeiro contato, eu tenho uma dedicação, tenho uma forma de fazer isso e vai em cada etapa. A partir do momento que formalizou, a pressa é nossa. E por que eu falo pressa? Porque um dos grandes diferenciais na advocacia previdenciária é um encaminhamento rápido da demanda. E eu explico o porquê. Quando formaliza, nós vamos conferir a documentação, as provas para juntar. Eventualmente, se faltou alguma prova, pede-se para os clientes, né? E escolhe-se a tese adequada, e essa escolha da tese eu escrevi propositadamente, porque a advocacia produtiva e lucrativa é aquela que você tem uma preocupação muito grande em ter um resultado rápido, pelo menor dispêndio de energia, pelo menor custo, e que dê um atendimento, né, ágil para os clientes. Eles precisam de dinheiro rapidamente. Lembremos de uma coisa importante. Os fatos sociais que ensejam direito aos benefícios são morte, invalidez, doença, fragilidade social, idade avançada, enfim, né? Então, há uma necessidade premente de receber o dinheiro. Então, nós escolhemos a tese adequada porque é importante nós termos banco de teses, várias teses por benefício. Ah, Rodrigo, mas não é uma tese por benefício? Não. O INSS pode indeferir por vários motivos. Só no artigo 15 da Lei 8.213, eu tenho várias hipóteses de chamado período de graça, em que se estende a qualidade de segurado mesmo sem contribuições. Então, eu tenho que, às vezes, o INSS indefere e a solução está em uma daquelas hipóteses. Eu tenho que ter as teses prontas para só mudar a qualificação, adequar aos fatos do cliente e o mais rápido possível, daí vem a 7ª etapa, protocolar a demanda. E nesta fase aqui, do protocolo da demanda, tem algo que eu ensino recorrentemente, que é a melhor forma de prospectar novos clientes. Prospectados os clientes, começa a gestão processual. Daí é o início do processo administrativo ou judicial, que tem, né, também método, técnica, gestão dentro do escritório, né, comunicação com os clientes, daí tem toda a logística do escritório. Essa base
Esse raciocínio lógico dessas 8 etapas sequenciais, a partir do momento que você internalizar isso aqui, já aproveito, tira uma foto desse arquivo aqui, dessa imagem, para você ter isso colado na sua frente. Sempre que você for atender um cliente, uma possível cliente, um possível cliente novo, raciocine essas etapas. Isso é muito importante. E como eu prometi para você, eu prometi falar o melhor método, a melhor forma de você aprender cada uma dessas etapas. E muitas vezes eu vejo isso, né? Tem colegas que a dificuldade é prospectar possíveis clientes bons, né? Com demandas direcionadas, que dão mais lucro. Outros já conseguem fazer isso, mas o problema é jurídico, análise jurídica não dá solução para lead. Outros pode ser precificação dos honorários, muitos têm mais, né, mais necessidades. E daí vem a pergunta: o que é melhor para aprender? É fazer uma pós-graduação para aprender cada uma dessas etapas? É algum curso? Ou eu contratar uma mentoria? Enfim, nada disso. Eu garanto para você, nenhuma pós-graduação, nenhum curso, nenhuma mentoria individual única, num único momento ou num único período, vai ajudar você a compreender, não é nem compreender, a operacionalizar cada uma dessas etapas. Por quê? Porque isso aqui ocorre no seu dia a dia. Isso ocorre todos os dias que você está trabalhando. É uma necessidade diária sua. O que você precisa para aprender? Você precisa ter à disposição um mentor e advogados que estejam dispostos à sua disposição para ensinar você diariamente e mais, que você tenha acesso a eles a toda hora que você tiver uma dúvida. Por que isso? Imagine, o possível cliente vai chegar, dependendo da fase da advocacia que você está, ele chega com um processo administrativo do INSS que indeferiu um benefício. Às vezes você não sabe nem por onde começar. Imagine agora você com essa situação, né, não sabe por onde começar, e você tem à disposição um grupo de WhatsApp, por exemplo, como eu estou compartilhando aí, dedicado para advogados iniciantes e outro dedicado para advogados já com conhecimento intermediário e avançado. E daí você lança nesse grupo, você não pode esperar a pós-graduação, o curso, tem a dúvida, precisa dar uma resposta rápida, você lança aqui no grupo a questão e eu estou nesse grupo, eu que tenho experiência na advocacia previdenciária, estou disposto para ajudar os colegas, como eu ajudei aqui, ajudo toda hora, eu sou super ativo, né, no grupo, eu estou aqui sempre ativo para estimular os colegas, como você pode ver aqui, ó, sobre prospecção de clientes, enfim, eu estou sempre interagindo, sempre dando solução, e você terá a sua solução neste grupo. É suficiente o grupo? Não, não é suficiente. Você precisa também dedicar um momento para um estudo sequencial, didático, e daí você precisa do quê? Cursos didáticos para aprender a lucrar com BPC Loas, prospectar clientes, cursos didáticos, como prospectar no mundo real, no mundo digital, cursos para outros benefícios também, né? Por exemplo, quando eu falo cursos didáticos, é num sentido assim, ó, vou pegar uma aula aqui, um passo 2 de uma aula passo a passo para lucrar com BPC, vou reproduzir aqui, ó, mostrando o sistema do INSS, só para você ter ideia, ó. O passo 2 consiste em acessar o meu INSS destes possíveis clientes para BPC, né, de deficiente. Veja, mostra o sistema do INSS, o curso, ele é bem didático, eu simulo aqui atendimentos, mostro passo a passo, didaticamente,
Esse momento aqui é um momento seu para estudar de uma forma mais, né, dedicada, digamos assim. É suficiente essa segunda ferramenta? Eu mostrei uma ferramenta que você tem uma resposta mais rápida. É aquele dia a dia. E é dia a dia mesmo. Eu interajo ali com os colegas de uma forma diária, sábado, domingo, feriado, sempre interagindo para ajudar os colegas. Joia. Daí, mais tempo, cursos. É suficiente? Não. Tem uma terceira ferramenta que ajuda você a aprender a lucrar na advocacia previdenciária, que são reuniões todas as semanas, ao vivo, pelo Google Meet, onde é levado um tema relevante para melhorar as nossas advocacias. Essa reunião é privada. É uma reunião privada porque nós ficamos à vontade para conversar sobre diferentes assuntos, diferentes temas. Ela não é gravada. Mas nós temos também uma quarta ferramenta que é relevante para nos ensinar a lucrar na advocacia previdenciária, que são mentorias coletivas ao vivo, eventos ao vivo, super didáticas, com slides, é sala de aula. Pode interromper, fazer perguntas, sanar dúvidas, né? Elas ficam aqui gravadas, aqui dentro de um portal, que isso aqui que eu estou mostrando para você é uma comunidade de advogados com essas ferramentas. E eu já fiz mentorias coletivas que estão aqui disponíveis, inclusive no final do ano de 2023 eu fiz uma mentoria para os colegas que queriam participar da comunidade e gerar lucro bem rápido com BPC. Fiz aqui em 2 momentos, né? Um passo a passo bem detalhado para gerar lucro rápido com BPC no âmbito administrativo. Uma outra ferramenta, lembra que eu falei para você que é fundamental você escolher a tese adequada, que não pode, a advocacia previdenciária, ela não tem muito glamour de desenvolver grandes teses e nem pode, porque o cliente tem pressa, né? O cliente tem pressa de receber o benefício, justamente, e você tem pressa de lucrar, você quer lucrar. Até porque em matéria de lucro, olha só que interessante, a advocacia previdenciária, ela gera lucro em curto, médio e longo prazo. Você tem que estruturar a advocacia, se você está no início, para gerar lucro em curto prazo, dinheiro, processos administrativos. E também, paralelamente, médio prazo, que são os RPVs, né? O valor ganho dos RPVs. O longo prazo, precatório, se surgir, também é importante fazer, mas com uma concentração para o lucro rápido. Em matéria de desenvolver tese, você precisa do quê? De um banco de teses, que é disponibilizado aqui. Banco de teses. Contrato de honorários, procurações e várias teses por benefício. Daí tem gente que até pergunta se, tá, Rodrigo, e se não tiver uma tese aqui sobre aposentadoria rural? Não tem problema. Você vai lá no grupo do WhatsApp e pede a tese. Pediu a tese, é dada a solução. E além disso, você pode até pensar, tá, mas isso não é suficiente para eu aprender? Eu já tenho um suporte diário, tenho o meu mentor particular todo dia à disposição, tenho os colegas advogados interagindo. Essas 5 ferramentas são suficientes? Não. Tem mais uma ferramenta que eu considero fundamental, que é disponibilizada aqui na nossa comunidade também. Agora, eu estou dentro de um estúdio, esse estúdio é dentro do meu escritório de advocacia. Eu tenho um andar aqui todo, é o meu escritório. Eu peguei 2 salas para fazer o QG desse projeto, projeto Previdente, da comunidade, aqui é a nossa sala de aula, da comunidade de advogados Previdente. E quando chegam clientes no meu escritório, clientes novos, aquele do primeiro contato com os clientes é a única atividade hoje que eu faço no meu escritório. Todas as outras atividades são feitas pela equipe. Hoje eu, no meu escritório, sou um professor, um coordenador, um empreendedor, mas o primeiro contato com os clientes eu faço questão de ter no mundo digital, né, na advocacia digital e aqui no presencial. E eu transmito para a nossa comunidade o primeiro atendimento dos clientes que autorizam. Os colegas olham eu atendendo na realidade e depois do cliente sair, eu venho aqui para o estúdio e dou feedback para os colegas.
o porquê que eu atendi daquela forma, como eu analisei a demanda, como é que eu precifiquei os meus honorários na cabeça, como é que eu ofertei o serviço, enfim, é um momento riquíssimo, riquíssimo. Então, respondendo, qual é a melhor... Ô, Endes, cara, eu tô com a boca assim, precisando de água urgente, porque eu tô falando aqui que nem um animal. Daí, então, qual é o melhor método? Qual é o melhor método para aprender a lucrar na advocacia previdenciária? Sem dúvida, é participar desta comunidade de advogados previdentes, pelo fato de você ter acesso diário, rápido, interação constante com um mentor que sou eu, à sua disposição. Eu digo que é o mentor de bolso, né? Você tem a dúvida, saca o celular, manda mensagem para o WhatsApp, eu estou lá, os demais colegas estão lá para lhe ajudar. A ajuda é mútua e com um detalhe. Todos, você já deve ter ouvido essa frase, né? Esse clichê. Pode dar aguinha aqui antes, não tem muita... É YouTube, mas tá em casa. É, Você já deve ter ouvido aquela frase assim, ó. O convívio, as 5 pessoas que eu mais convivo influenciam muito, definem, né? A minha trajetória, se eu terei sucesso ou não, enfim, influenciam bastante. Aqui, essa lógica é muito forte, porque você conviverá com colegas advogados de diferentes fases da advocacia, iniciantes, intermediários e avançados, terá um mentor à disposição e que todos eu já alcancei, claro, né? Eu tenho uma advocacia sólida. Por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo, né? Posso até falar que é 29 de janeiro, 16h50. Tem como mostrar aqui meu celular, Endes? Para eu mostrar minha conta bancária aqui? Olha só para você ter ideia do que eu estou falando. Aqui tem o horário, né? Só encosta aqui, dá de ver? Aqui tem o horário e a data, né? Agora eu vou acessar lá, aqui no meu escritório, nós temos algumas contas bancárias do escritório. Eu vou abrir só uma conta bancária do Banco Sicoob para você ver. Banco Sicoob, eu vou ler o meu rosto. Eu tenho 3 empresas aqui, né? Eu sou proprietário de 3 empresas. A empresa do meio é o escritório de advocacia. Dá para ver antes? Né? Rodrigo Schroeder Advogados. Eu vou continuar. Olha só o saldo bancário. Isso é prova, não é exibicionismo, mas é prova que eu tenho uma advocacia saudável. A conta do escritório está saudável, né? Eu advogo ativamente, estou apto para ensinar você a gerar lucro na sua advocacia. Com certeza, já faço isso desde 2006. Então, essa, sem dúvida, é a melhor forma de você aprender efetivamente a lucrar na advocacia previdenciária. O que eu sugiro para você? Nada mais do que ingresse na nossa comunidade. Não deixe dinheiro na mesa. Um detalhe, deixarei aqui o link para você ingressar, poder assinar a nossa comunidade. Se tiver alguma dúvida, eu deixo o meu WhatsApp particular à disposição. Qualquer dúvida é só me perguntar, eu dou o retorno, porque a nossa comunidade tem uma característica. Eu gosto de um contato muito próximo, né? Eu não quero, assim, aventureiros na comunidade não são bem-vindos, pessoas que não vão estar em sintonia com a comunidade, né? Para ter uma advocacia produtiva, lucrativa, no mesmo norte, né? Ali na comunidade não tem espaço para exibicionismo, é união, é uma comunidade muito unida, os colegas são unidos, né? Um ajuda o outro, é bem bacana, bem bacana. Então, deixo aqui o convite para você ingressar na nossa comunidade, deixo o meu WhatsApp particular, só não tire dúvida jurídica, né? É dúvida sobre a comunidade, senão também eu não tenho condição, e isso eu faço dentro da comunidade, dúvida jurídica. Sou bem ativo dentro da comunidade. E convido você, né? Registro aqui o convite. Mais alguma informação antes que precisa passar? Eu acho que é isso, né? Em matéria de comunidade, está à disposição o link.
Os dois, isso, meu WhatsApp, comunidade, e a única coisa é que o valor é ínfimo, o valor está lá, valor super acessível, com um detalhe: a cada 6 meses terá um aumento, e sempre progressivo. Tem colega que está perguntando: professor, vai ter alguma promoção? Não, ele só vai aumentar o valor, porque a complexidade da entrega do conteúdo, eu não vou deixar cair a qualidade da comunidade, a qualidade de entrega dos conteúdos, da forma, e para cada vez ser melhor, eu preciso investir mais nesse projeto, principalmente com pessoal qualificado, né, para ajudar. Então, tem uma logística e ela sempre aumentará. Nós já tivemos o primeiro aumento, 2003 para 2024, metade de 2024 teremos outro aumento e sempre aumentará. Mas você está convidada, doutora, convidado, doutor, para ingressar na nossa comunidade e efetivamente lucrar desde o início. Sejam muito bem-vindos à comunidade de advogados Previdente. Contem comigo.